que foi, Luzineide? Ele é meu pai, você conheceu a Luzineide? Gente, aquela que é a Luzineide, que você fala tanto. A Luzineide, bonita, né? Bonita, nossa. Gente, por que ela não pode vir aqui, Não, a Luzineide, ela só fica atrás das câmeras, porque ela é minha produtora. Ah, sei. Nossa, meu filho, que menina bonita, hein? Você tá de olho na Luzineide, hein? Não, a Luzineide só trabalha comigo. Ela fica sempre de olho no convidado, mas como você é meu pai, ela não ficou de olho hoje. Porque hoje não é um novinho pra ela. Ah. Ela prefere 1,44, assim, ela prefere... Luzineide, você não pode falar, né? 44. Já começou a palhaçada. Já começou. Nem começou o programa, já começou a palhaçada, gente. Luzineide, escuta, você não pode falar, né? Ela só fica acenando, né? Ela fica assim, porque senão ela acha que ela vai interferir. Tá? Ah, tá. Fica parecendo o Mion e o Mionzinho, né? Isso, você assiste, mano. Ah, você pensa que eu não tô por dentro das coisas, né? Gente, começou o programa do Barro hoje com o Samuel. Olha, pediram tanto, você tá aqui hoje, Samuel. Pois é, então, Seja tô aqui. Oh, obrigado, viu? Ó, é um prazer muito grande estar aqui com você, meu filho, né? E você lembra daquela foto lá? Lembra, verdade. Vamos colocar aqui. Você preparou, Luzineide? Então tá, a Luzineide preparou a foto. Nós vamos colocar no final do programa a foto. Pra todo mundo ver a foto do antes e depois, nossa. Então, tudo começou essa história. Aí você lembra do o Lucas, né? Não, Lucas Reis. Que saudade. Muito querido, Lucas Reis. Lucas Reis, um beijo, um abraço pra você. Um abraço aí pro Lucas Reis. E pra sua esposa também, né? É lógico, agora casado. E você sabe que ele tá morando lá em Piracicaba. Lá no Piracicaba, no Rio de Piracicaba. Não é assim não. Piracicaba que eu adoro tanto. É porque lá eles falam assim, né? É, Piracicaba. Eu não sei se o Lucas já tá falando porta, porteira, né? Mas deve estar. Daqui a pouco ele acostuma, ele vai ficar lá um bom tempo, ele acostuma. Então, o Lucas faz falta. Mas começou toda essa história com ele. É verdade, gente. Quando eu cheguei na Igreja Batista em Vila Iora, todo mundo falou assim, olha, esse aqui é seu pai, é seu pai, é seu pai. E foi de cara, né? A gente não falou nada. Foi de cara. Não falamos nada. Falei, tá bom, já adotou como filho e também como pai. Pois é, e aí pior que o pessoal fala igual um ditado mineiro, que a minha mãe dizia assim, que é cara de um e focinho do outro, Pois né? até a palhaçada também é igual. Ó, não, a gente não pode ficar junto. Não pode. Eu sei que milagre tá dando certo, porque só esse tempinho aqui, mas é que a Luzineide tá controlando a gente, né? Ó, nossa, ela tá fazendo assim. Pra gente poder dar uma segurada. Dar uma segurada. Então, Samuel, e você? Me fala uma coisa, quem que levou você pra igreja? Quem fez o primeiro convite pra você ir pra igreja? olha, a igreja... A minha avó já ia, a sua mãe, no caso? Minha mãe já ia, porque meus pais já eram evangélicos. Meu pai era presbiteriano. Ai, que legal. Lá em Minas, é a igreja presbiteriana. Você é de Minas? Sou, claro que sou. Ai, gente, que vergonha, o cara vai entrevistar o pai e nem sabe. Não. Mas eu achei que você sempre fosse daqui. Não. Então, eu nasci em Minas, numa cidade bem gostosa, que é no sul de Minas, chamada Nova Resende. E Nova Resende é perto de Guaxupé. Guaxupé, já ouvi falar bastante. É uma cidade muito maravilhosa. Eu ainda vou levar você lá para comer um doce de leite. O Guaxupé é Muzambinho. Muzambinho é pertinho. A terra daquele radialista, futebolista. Como é que é? É Milton Neves, né? Milton Neves. Pessoal. Certa resposta. Olha, 30 pontos pro time dos homens. Isso mesmo, É você que fica me atrapalhando, viu, gente? Não, pensei que era a Luzineide que tava atrapalhando. Não, ela não foi, ela atrapalha, não. Então, e nasci lá, eu vim pra cá, pra São Paulo, já com uns 8 anos de idade e tal, mas meu pai já era evangélico. Minha mãe era católica. Minha mãe era católica. Mas depois ela se rendeu. Depois ela se rendeu aos pés de Jesus, né? Que legal! E eu não. Eu fui pra igreja já depois de grande. Depois de grandão mesmo. E quem me levou mesmo para a igreja atual, Igreja Batista em Vila Iório, famosa IBVI, né? Famosa IBVI. Nossa casa, né? Na nossa casa, a casa do nosso pai. Lá é a nossa casa. Nossa família. Nossa família. Então, quem me levou para lá era um membro da igreja que era a dona Rosana, era Rosana o nome dela, se não me falha, eu acho que era Rosana. Ela morava aqui no bairro e ela me fazia vários convites, vamos. Até o dia que você falou, ai, tá bom, eu vou então. Eu fui, então, e você não sabe da última, o dia que eu fui para a igreja, era um dia que eu tinha marcado com meus colegas que eu ia para um baile. Nossa, que coisa. Aí eu falei, não, hoje eu vou. Aí sabe o que eu fiz? Eu combinei com meus colegas que ele tinha carro naquela época, um Fusquivag. 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 Era assim que chamava o Fusca, né? Fusquivag, era o Fusca, né? E aí
eu combinei, falei, olha, vocês ficam lá na porta da igreja lá, que era uma série de conferências que eu lembro, era o pastor da época, era o pastor Elias Lameira, e a série de conferência era aquelas séries antigas que começava, era uma semana de série de conferência, começava às vezes na segunda ou na terça, rematava no domingo, né? Então, esse dia era o último dia da série de conferência. Falei, não, eu vou, porque eu prometi para ela. Falei, assim, essa mulher não vai me apurrinhar mais a minha ideia, eu vou. Eu falei para meus colegas, vocês ficam lá na porta lá do templo, né? Ficam lá na porta lá me esperando, que eu ainda, Deus que me perdoe, eu falei assim, mas vou ter que ser, eu tenho que falar a verdade? Tem, claro, é o programa do Barrote, tem que falar tudo que quiser, não tem problema. Eu falei, a hora que o pastor começar a falar aquelas bobagens lá, eu saio. Ah, passou isso pra sua cabeça, ele vai falar umas bobagens, umas coisas eu vou sair. Então, só que o que aconteceu? Eu já fui meio atrasado, me arrumei, tudo que eu ia bonitão, tudo, eu era bonitão, né, na época. Ainda sou, viu? Ele ainda é. Então, aí eu era tal qual e você. Verdade. Você quer mostrar uma foto sua? Nesse tempo, pra ver se eu era tão parecido mesmo? Pois é. Vamos ver, depois ele coloca, Luzinete, tá bom, a gente arruma. A moça já tá fazendo assim tempo. Não, pode deixar, pode rolar. Então, a Luzineide não manda em nada, ela só tá aqui ajudando, mas ela não manda em nada. Olha, ela vai te bater na rua. Pega ele, viu, Luzineide? Olha, você sabe como é que ele é. Então, aí eu pensei assim, meus colegas realmente foram. Só que eu cheguei já meio atrasado, a igreja já estava cheia, já porque era um pastor... Mas você chegou, já estava tocando alguma música ou não? Não, vai escutando. Eu era o pastor Pacheco, ainda não esqueço desse pastor, de Descalvado, que veio para fazer essa série de conferências em São Paulo. Mas foi muito bom. Quando eu cheguei, você não acredita, o coro estava cantando. Nossa. O coro estava cantando, eu achei aquilo tão bonito que você ficou parado lá, assim, olhando? Não. Eu tinha pensado em ficar lá atrás para eu poder escapar, mas eu fui caminhando, sentei lá na frente. Sentei e fiquei embevecido ouvindo aquela música. Eu nunca tinha ouvido uma música tão bonita. O órgão tocando, né? O órgão, gente, olha só, a gente tá aqui, tem o órgão dele aqui de fundo. O órgão. A gente não deixou de cenário não, ele fica aqui mesmo, viu? O órgão tocando e a organista ali fazendo vários arpejos ali no órgão. E o coro cantou aquela música Manso e Suave, Jesus está chamando. Gente, aquilo me deu um tremor. Você lembrou até a música, que legal. Lembro. Foi um dia inesquecível. E aquilo foi algo que foi entrando em você, assim, na hora, aquela música, aquele som, aquela vibração toda. Aquela vibração, aquele som, aquela coisa toda. Aquela unção, praticamente. Aquela unção, e depois o pastor e tal, pá. E o interessante é que a minha mãe estava presente também nesse dia, sabe? Nesse dia estava presente. Porque ela já ia na Vila Iora ou não? Ou também ela resolveu ir naquele dia? Não, ela foi naquele dia porque a minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja que tinha aqui embaixo, a Deus é Amor. Ah, entendi. Uma igreja bem pequenininha que tinha aí embaixo. Que meu pai gostava mesmo de ir lá na sede, naquela grandona, que tem 80 portas. Davi Miranda. Que tem 80 portas. 80 portas mesmo. Ele falava isso. Saudoso Davi Miranda. E ele contou quantas... mas você sabe quantas portas tinha? Você sabe tem bastante portas, os vidros é bonito mas lá. Você sabe por que é? Porque lá quando começou, era uma fábrica. Eles aproveitaram para fazer o templo. Eu percebi, porque o tamanho do tamanho então, que é. Minha mãe ia com essa... Porque não tinha... assim, minha mãe gostava mais da linha pentecostal. E quase não tinha por aqui na época. Então, minha vizinha levava minha mãe com ela, sabe? Levava minha mãe... Aí, excepcionalmente, nesse dia, minha avó foi nesse dia. Foi como sua avó, Isabel, foi como convidada, né? Que legal. E ela estava lá e eu sentei lá na frente e tal, ela até achou estranho, né? E o pessoal esperando lá fora. E o que aconteceu? A igreja lotou tanto que a porta ali do templo não dava para passar. Meu colega queria passar lá para dentro para me chamar, para me tirar para ir. Eu esqueci de baile, esqueci de tudo. Mas naquela hora a música tomou de conta. E eles não conseguiram, vê como são as coisas. E eles não conseguiram entrar porque tinha muita gente, eu estava lá na frente. E aí... Quando o pastor fez o apelo após naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia fez o apelo, quem queria aceitar Jesus naquela época, naquele dia, né, digamos assim, naquele dia, naquela ocasião. Vai lá, a gente vai ouvir, né? Aí eu levantei a mão, eu aceito. Minha mãe falou, nossa, você levantou a mão? Falei, levantei a mão. Ah, então agora você é de Jesus, hein? Não esqueça disso. Eu lembro que ela falou isso. Quando levanta a mão é de Jesus. Olha lá, hein? Ela falou desse jeito, né? Ainda lá dentro da igreja. E meus colegas, com uma hora se passou,
Eles foram embora. Eles foram embora, porque tinha horário lá marcado lá. Eu esqueci completamente. Aí depois, e na época eu lembro que foram muitas pessoas que aceitaram Jesus, aquela coisa toda, né? E eu sei que depois tinha um pessoal que eles falavam, era um pessoal que tomava conta de cada um que aceitou, para ir na casa, visitar aquela coisa. Aí eles falaram da escola dominical. Eu nem sabia o que era escola dominical. Que era escola Mas dominical. eles te convidaram, então Aí eu falei, mas quando que vai ter? Amanhã. Ah, a gente vai lá na tua casa. Olha como era. Amanhã a gente vai lá na tua casa te buscar. Gente, olha só como era a Eu vou na tua casa te buscar. O pastor ele diz, amanhã tem a aula tal. Nós vamos mandar te buscar. Eu falei, não, pode deixar que eu venho. Eu acredito que eu fui sozinho. Eu peguei a Bíblia da minha mãe, que eu não tinha Bíblia. Eu peguei a Bíblia da minha mãe e fui. E você já morava aqui mesmo? Já morava aqui mesmo. Aí eu fui e gostei, e a música me atraiu muito. Eu acho que é por isso que esse Você amor tem esse envolvimento todo, com né? música na igreja, né? E toca o órgão hoje, né? E toco o órgão, sou organista da igreja pela graça de Deus, E né? você fez conservatório, você ainda faz? Não, eu fiz conservatório, eu fiz junto com a Simone, nós estudamos muito, eu fiz piano. Que legal. Eu fiz piano. E depois eu passei para o órgão. E depois de um tempo atrás, eu fiz um curso na Presbiteriana, com o maestro que teve aí, de órgãos de tubo. Que legal. Órgãos de tubo. Fiz Gente, não curso. adianta, tá na família, porque eu também fiz a mesma coisa. Eu fui pro teclado, fui pro piano. E É. a de família não adianta, a tecla tá com a gente, não Até adianta. tá com a gente. Então, Já tentamos outro instrumento, mas não já. adianta. Mas é, você sabe que o sonho do meu pai era que eu tocasse violão, né? Ah, e o meu também era um monte de vontade de tocar instrumento de corda, mas aí Deus falou, não, contenha-se com a Eu tecla. também. Eu achei tão engraçado que uma vez eu até tentei depois, mas no primeiro acorde que eu fiz não ficou uma corda. Nossa, meu, que grosso você bateu, você já quebrou todas Eu as pensei cordas. que era tão... Fiz drão, pá, estourou todas as cordas. Aí eu peguei o violão aí eu peguei o violão, meu violão de estimação e, sabe, deixei ele andar, sabe? E hoje eu toco órgão, toco na igreja, de vez em quando eu dou umas arranhadas lá no piano também, né? Mas eu tenho muita paixão mesmo pelo órgão, eu acho assim, o órgão é um instrumento muito litúrgico, sabe? Aquele instrumento, E bem tradicional, e né? muito tradicional. E algumas igrejas agora quase já não tem mais, porque... A não ser as congregações cristãs, né, que usam bastante. Que usam bastante, mas você sabe o que é? A dificuldade do órgão reside nas pedaleiras, né? Que muita gente não consegue dominar as pedaleiras do órgão. Isso, É difícil, eu já tentei também algumas vezes, mas eu já vi que não dá. porque você vai ler a Estudar parte, bastante, né? tem que estudar muito, não é impossível, mas tem gente que não dá. Eu tenho uma colega minha que pelejou e não conseguiu. Ela tá só no teclado mesmo. Falou, deixa pra lá. Deixa pra lá, porque tem coisa que é da pessoa. E você vê como eu toco, né? Eu nem olho pra pedaleira, né? Já né? acostumou, já chegou uma hora que nem olha mais. Nem olha mais. Porque ali você tem que ler a partitura, a voz, que é o soprano, você vai ter que ler o contralto, ler os tenores, ler o baixo e ler a pedaleira também. Tem isso ainda, né? E outra, uma pedaleira errada, você mitona toda a música, Já né? é. Aí já você perdeu tudo, né? Já perdeu todo o fio. Samuel, você também gosta muito de estudar. Qual foi a sua primeira formação? Porque eu sei que você fez um monte de coisa já, né? Eu gosto muito de estudar sim. Olha, a minha formação acadêmica, gostou de acadêmica? Gostei de falar assim, é chique, né? Eu sou A formado. gente tá comportado. Né, Luzinei? A gente tá comportado. Antes dos bastidores aqui tava só Deus. Eu sou formado em letras. Eu sou formado em letras. Eu sou professor, sou formado em inglês, português, literatura inglesa, né? Literatura inglesa e ainda fiz latim também. Que legal. E sabe hebraico também? Não, olha, Não, então, hebraico ainda não, né? Ainda hebraico ainda não. Mas eu aprendi também um pouco de italiano e aprendi também francês. Meu pai falava francês. Que legal. Meu pai falava francês. A francês aprendi. Uma pena que eu não conheci. Uma pena. francês. Ele ia me ensinar? Né? Ele ia me ensinar? Ele ia gostar do neto dele? Ia gostar muito. Ia gostar muito de você. E a bagunça, imagina. O pai, o filho e o vô ainda. Então, aí ele ia te ensinar e você ia aprender. Lire, écrire, compter. Ler, escrever e Não tá xingando contar. você, Ney.
Traduz, a Luzineide não entendeu. Ah. A Luzineide não entendeu. Ler, escrever e contar. Ler, E você ia escrever falar, e contar. abientou, até logo. Como que é? Au revoir. Au revoir. Abientou, até logo. Abientou, até logo. Seria o tchau nosso, né? Então, Que legal. E assim por diante, né? Legal, você sempre gostou de estudar, né? Sempre gostei. Mas por causa disso também foi uma opção sua. Olha, eu vou me dedicar ao estudo, à minha mãe. Então, eu uma coisa sua. Não, eu não quero casar, não quero fazer nada. Olha, você sabe eu quero mais mesmo me dedicar ao estudo e à minha mãe. Não, você sabe que na realidade eu fui noivo. Eu tive uma noiva, tem até as fotos. Sério? Gente, exclusividade aqui hoje no programa. Foi noivo. Tive sim. Era aquela que morava lá em Pinheiros? Não. Você já lembrou da de Pinheiros? Olha, mais revelações aqui no programa. Deixa pra lá, então, o outro tá interessante, que essa aí eu não sabia. Então, não. Essa era lá de Minas mesmo. Era lá de Minas. Ela chegou a vir em São Paulo. Aí você viu que E depois aí acabou não dando distância, não deu certo. Acabou não dando certo. E depois. Foi melhor assim também. E depois. Eu tô igual você também, né? Eu também, gente. Tava noivo, depois eu não quis mais, Samuel também parou Você tudo. desistiu? Eu falei, vamos ficar assim mesmo, porque eu tô muito bem assim, graças a Deus. Mas você sabe que, às vezes você. Mas você sabe que eu não me. Às vezes as pessoas falam, você não sente solidão. Eu não sinto solidão por causa das atividades, você vê. É igreja, correria, você hoje tá aqui. Também tem isso. Aquela o filho também que dá trabalho mesmo depois de grande. O filho dá trabalho, é igreja, um monte de atividade. Eu tenho meu trabalho, que aliás foi um presente de Deus que me deu esse trabalho muito bom. Gosto muito de lá, gosto dos meus colegas. Eles vão ver isso aí, Vão viu? ver tudo bem. Vamos ver hoje a nossa conversa aqui de pai para filho. Um abraço para vocês, meus colegas de trabalho, viu? Luzineide, você fica parando a gente, tá bom, mas eu entendi. Pode continuar com seus abraços, Samuel. Então, é o seguinte, eu tava falando dos abraços, a Luzineide me fez dar uma pausa. Fez um sinal e a gente acabou parando sem querer. Pois é, então é o seguinte, Luzineide, calma aí. Então, um abraço também pra Simone, um abraço pra Tati e um abraço ainda pra Ivani. A Ivani também, um abraço grande para ela também. E você perguntou sobre a minha formação, eu esqueci de falar para você que eu fiz teologia, o curso teológico, 2 anos lá no Palavra da Vida, depois me transferi para a Faculdade Teológica, a conselho do nosso reverendo Cristiano Silva, né? Cristiano Silva. Reverendo Cristiano, só porque você falou agora. Cristiano Silva, um abraço. E também fiz o curso teológico também, que tem me ajudado bastante nos trabalhos da igreja. Que legal. Samuel, muito obrigado, viu, pela sua participação. E, ganhou um presente, pode pegar aí, que já tinha deixado aí. Você deixou aqui de propósito, né, Luzineide? Olha, ganhou a caneca do programa. Olha, gente, tem meu nome. Seu nome. Tem seu nome, ó. Que bacana, ó. Eu só quero deixar Dia dos Pais. Obrigado, ó. Você é meu filhão mesmo. Gente, olha, a gente fica brincando assim, mas a gente se trata como se fosse pai e filho de verdade. Ele briga comigo, ele chama a minha atenção, ele faz tudo como se fosse filho de verdade. Só vou dar uma surra, você não deu uma surra. Mas tá perto. Tô ensaiando. Isso, tá ensaiando pra dar uma surra daquela. Eu vou em Guaxupé buscar uma vara de marmelo. Viu? Você apanhava assim naquele tempo? Hoje apanhei de vara de marmelo. Que saudade. Opa, deixa eu Não, saudade de levar uma surra, mas era saudade que era um tempo legal. Era um tempo bom, isso aí. Queria levar tomar um café depois. Só quero deixar um abraço pro meu pessoal da Maturidade BVI, né? Verdade, meu pessoal. Todos, em geral. E para toda a igreja, né? Que tem me apoiado, tem me ajudado bastante, é a minha família, e que Deus abençoe todos. E o versículo que deixa aí pra gente, uma meditação. O versículo que eu vou deixar aqui é para você, viu? Se você é o que é por causa disso aqui, ó. Cadê? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por isso que você é o que é. Deus te abençoe e te guarde. Você continua esse filho bacana que você é. Isso! Valeu, Samuel, muito obrigado. Senão vamos lá fortes emoções aqui, nossa, né? Então tá bom, gente, vamos encerrar o programa. A Luzineide ficou emocionada, Samuel. Tá quase chorando, olha a Luzineide. Gente, a Luzineide. É isso aí, esse foi mais um programa do Barró. Obrigado pela meditação, pela palavra. Vou guardar mesmo no coração. Você viu que eu não vou desviar nunca mais. Na verdade, eu nunca desviei, mas eu não vou desviar nunca mais. Não. Depois que eu entrei pra igreja, eu nunca me desviei. E nem vou. Senão, aí leva uma surra. Isso. E eu tô esperando pra você me acompanhar na versão do My Way, hein? Sim, mas você traduziu ao piano, lá? Né? Mas traduziu lá? Eu já tô quase terminando a tradução. Então, vamos ver daqui a pouco, depois comerciais. Tchau!